Filho e do Espírito Santo. Amém. Sai nada mais que nós, nosso metropolita, sai de Musa, nosso bispo auxiliar, meus irmãos no sacerdócio, diácono, meus irmãos em Cristo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre exicasmo. Apesar do nosso tempo ser curto e o tema ser vasto, é importante que conversemos um pouco sobre isso. No último domingo passado, segundo domingo da Grande Quaresma, nós comemoramos São Gregório Palamas, grande santo da Igreja. Mas longe de comemorar somente a memória de São Gregório Palamas, nós comemoramos um segundo triunfo da ortodoxia. Nós comemoramos a vitória do exicasmo sobre o racionalismo ocidental, a vitória da verdadeira e única possibilidade de se conhecer a Deus. Vejam, o demônio nunca deixou de batalhar contra essa possibilidade do homem conhecer a Deus. E a principal tática dele não é a obstrução por essa busca de conhecimento. Pelo contrário, ele incentiva, alimenta, anima essa busca feita de modo incorreto. E para que nos lembremos que existe um modo correto e verdadeiro de se conhecer a Deus, que é o exicasmo, nós comemoramos São Gregório Palamas durante a Quaresma. Bom, o que é o exicasmo? O exicasmo é o coração da espiritualidade ortodoxa. É a arte de se conhecer e experienciar a Deus. É um mistério. E como todo mistério, não é submetido à razão humana. O exicasmo é domínio da comunhão e da experiência. É uma questão noética, não racional. Nós aprendemos nas Escrituras que do coração do homem procedem os maus pensamentos. O homem necessita expulsar esses pensamentos do coração. Portanto, o exicasmo é a purificação do coração de todos os pensamentos e de todas as paixões que nos escravizam. É a guarda do coração, o estado interior de habitar em Deus. O exicasmo funciona basicamente sobre um tripé: os mandamentos de Cristo, os mistérios, os sacramentos da Igreja e principalmente a prática da oração noética, a oração do coração. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. São Gregório Palamas defendia que através desse caminho prático, o cristão ortodoxo pode conhecer a Deus, contemplar e comungar da luz incriada. O homem pode participar da experiência do Tabor e unir-se a Deus. Sobre o termo em si, exíquia significa quietude, silêncio, tranquilidade. No contexto da Igreja, esse termo está vinculado à paz que essa quietude, que a paz que essa exíquia traz. A paz verdadeira não é uma paz fruto de movimentos psicológicos do homem, não, uma paz que é fruto da cura. O professor Dimitrios Tselengidis, na Universidade de Tessalônica, usa uma definição muito interessante. Ele diz que o termo exíquia é usado no contexto da Igreja, é usado em um senso primordialmente existencial e experiencial. Então diz respeito à experiência de Deus e à expulsão dos pensamentos do coração. O propósito final do exicasmo é a união do homem com Deus, a theosis. Por isso, não se fixem muito no termo exicasmo, como se fosse um sistema filosófico, um slogan. Nós vamos falar muito aqui a palavra exicasmo, mas o importante não é o termo em grego, o importante é o objetivo final. Sabendo disso, nós devemos partir para algo importante, que poucas pessoas sabem, é que o exicasmo é um dogma da Igreja. Nós devemos nos lembrar que o exicasmo, como nós conhecemos e como foi defendido por São Gregório Palamas, foi matéria de 3 concílios no século XIV. Esses concílios foram chamados de concílios exicastas e foram convocados para defender a fé ortodoxa, que era atacada por hereges de mentalidade e formação escolástica. Esses hereges, sobretudo Barlaam, Aquindinos, Gregorás, negavam a possibilidade do homem conhecer a Deus. Para eles, o intelecto humano, as filosofias humanas,
tinham primazia sobre a experiência do incriado que aqueles santos e monges viviam e vivem até hoje. Eles atacavam então diretamente o exicasmo. São Gregório Palamas é o principal nome desses concílios, e a sua defesa da possibilidade do homem conhecer a Deus, a sua teologia da luz e das energias incriadas, prevaleceu como uma continuidade da fé ortodoxa. E o exicasmo sai vencedor desses concílios, e seus opositores e detratores são anatematizados. É importante dizer que esses concílios conservam todas as características de um concílio ecumênico. Muitos hierarcas, pelos séculos, defendem que esses concílios, como um corpo, seriam o nono concílio ecumênico. Inclusive, parte do Sinodicon, que é lido no domingo da Quaresma, no domingo da Ortodoxia, vem dos tomos desse nono concílio. Portanto, nós não temos para onde fugir. A espiritualidade exicasta é incontornável. É um dogma da Igreja e um modo ortodoxo de se conhecer a Deus. Outro ponto importante é que o exicasmo não é uma inovação. Apesar do exicasmo ser fortemente conectado a São Gregório Palamas, ele não inventa o exicasmo. Ele foi seu grande defensor, mas o exicasmo é tão antigo quanto a Igreja. Dizer que o exicasmo é uma doutrina inventada por São Gregório é a mesma coisa que dizer que não existiam ícones antes do sétimo concílio ecumênico. É um absurdo completo. E para isso, para observar o exicasmo na prática, nós podemos ir às Escrituras, naturalmente. Podemos ir até o Antigo Testamento. Lá nós encontraremos a quietude e o exicasmo em seu estado primordial. Nós temos aqui um professor de Antigo Testamento, Said Namusa, professor da Universidade de Balamã. Eu espero não falar muitas coisas erradas daqui por diante. Nós vamos até Gênesis, Caim e Abel. Todos conhecem Caim e Abel. Em Gênesis 4, versículo 7, nós lemos pela primeira vez a palavra pecado sendo usada nas Escrituras. Eu vou ler o trecho, curto. É um diálogo entre Deus e Caim. Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderá reabilitar-te. Mas se te procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te. Mas tu deverás dominá-lo. Gênesis 4, versículo 7. Algo fica perdido em muitas traduções ocidentais, mas no grego da Septuaginta, Deus fala para Caim: Imartes isirrazon. Imartes isirrazon. Você pecou, o pecado bate a porta, isirrazon. Silencie. Como resposta ao pecado que bate a porta, Deus oferece o silêncio. Deus oferece exíquia. Ele chama Caim ao exicasmo. Claro que Caim não aceitou. Conhecemos a história. Mas isso abre um panorama maior. O silêncio e a exíquia que precede o conhecimento de Deus é um tema recorrente nas narrativas do Antigo Testamento. O mistério do exicasmo nos é apresentado em diversos momentos. A vida de Moisés, por exemplo, é um conhecido padrão de ascetismo e exicasmo. O profeta Moisés permanece em profundo jejum, oração e exíquia por 40 dias antes de receber a tábua da lei. E esse encontro com Deus fez com que o rosto de Moisés transfigurasse em glória, ao ponto dos israelitas não conseguirem olhar para ele. Aquilo que Deus possui por natureza brilhou através de Moisés por comunhão. Outro que talvez seja o exemplo mais claro do exicasmo na antiga aliança é o santo profeta Elias. São Gregório Palamas não tem dúvida alguma ao apontá-lo como um exicasta. A oração de Elias no Monte Carmelo, lembrem, Elias rezava com a cabeça entre os joelhos, como quem buscava fisicamente o caminho do coração. São Gregório aponta esse movimento como a concentração da mente no coração. E através da oração profunda que Elias fez, Deus envia a chuva e acaba com a seca de muitos anos. Outro exemplo, que ocorre depois da caminhada silenciosa de Elias até o Sinai, até o Monte Horeb. Após 40 dias de oração e silêncio, Elias vê a Deus. Teoria. É descrito que nesse instante ocorre uma forte ventania
Um forte tremor de terra e fogo aparece. Mas Deus não está em nenhum desses eventos ruidosos. Deus aparece a Elias em um som delicado, em um sopro, quase como que no silêncio. Deus se revela na Ezequiel. A prática do exicasmo está presente em todo o Antigo Testamento, na vida dos profetas, na interpretação ascética de muitos daqueles eventos. Está nos Salmos, como apresentado por São Inácio Brandchaninov, está no silêncio guardado por Josué antes de tocar as trombetas e as muralhas de Jericó caírem, está até no silêncio misterioso de Deus no seu dia de descanso, no 7º dia. Mas de modo legítimo vocês podem me perguntar: mas padre, como poderia existir exicasmo naquela época? Como poderia existir oração noética? Eles ainda não conheciam a Cristo? É uma dúvida legítima. Mas nós perdemos um ponto importante quando nós pensamos assim: Cristo, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, se manifestava àqueles homens através das teofanias, que são narradas no Antigo Testamento, mesmo antes da sua encarnação. Do mesmo modo, seu plano de salvação, que seria revelado plenamente somente após a encarnação, também era desvelado de modo misterioso na vida e na palavra dos profetas. A cura era implementada aos poucos ali. Lembrem-se que a fé dá sentido às palavras. Nada é usado por acaso no contexto divino. Contexto esse que aqueles textos fazem parte. Então o exicasmo preenche toda a atmosfera, toda a experiência daqueles homens de modo misterioso. Agora, vamos partir para o Novo Testamento. Antes mesmo das narrativas descritas do Novo Testamento, nós temos o exemplo da vida da Mãe de Deus. Lembremos que a Mãe de Deus, ela é levada pelos seus pais, Joaquim e Ana, até o templo. Tinha por volta de 3 anos de idade. Ela é levada, como muitas virgens eram levadas, muitas crianças, para trabalhar dentro do templo. Então, costurando cortinas, fazendo aqueles trabalhos diários de dentro do templo de Jerusalém. Ela entrou com 3 anos, saiu por volta de 12, 13 anos. São Gregório Palamas diz que ela permaneceu em profundo exicasmo durante esses anos, em profunda oração, em profundo silêncio, em profundo jejum. Só por conta disso, dessa preparação, ela esteve pronta para dar um sim para Deus mais adiante na encarnação de Cristo. Falando do Novo Testamento em si, Cristo, antes de seu ministério público, se recolhe no deserto em silêncio e oração por 40 dias. Claro, Cristo não faz isso porque ele precisava. Cristo não precisa da purificação do coração. Ele é quem purifica. Mas ele faz isso como exemplo. Todos os atos de Cristo são como um manual prático da cura da natureza humana. E dessa mesma maneira, já mais adiante na história, ele sobe ao Monte Tabor com 3 discípulos. E antes de manifestar a sua glória na transfiguração, ele e esses discípulos permanecem em profunda oração e exíquio. Partindo para o apóstolo Paulo, que era o exicasta, por definição, ele passa 3 anos no deserto, em silêncio e oração, antes de pregar o Evangelho de Cristo. Suas próprias epístolas são preenchidas de exicasmo, como aponta o metropolita Hierotheus de Naupactus. E a exemplo do Antigo Testamento, o Evangelho está permeado de exicasmo. Mas não só isso. Nos Evangelhos, nós temos um desvelar completo da prática da oração do coração e do poder do nome de Cristo. Isso é bastante significativo. Pela autoridade do nome de Cristo, muitos milagres foram realizados. O apóstolo Paulo apresenta de forma definitiva esse mistério quando ele diz em Filipenses: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O poder e a autoridade do nome de Cristo são a base da oração noética, a oração do coração. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. E essa oração também
nos é apresentada nos evangelhos. Basicamente, a oração do publicano, que é a oração perfeita, é a oração noética. São Gregório Palamares, inclusive, diz que o ato dele permanecer de pé, do publicano permanecer de pé, significa a repetição da súplica. E ele diz que o publicano tem em si a oração girando sobre si mesmo, multiplicando apenas essa simples súplica: Deus tem piedade de mim. E essa oração, em variações pequenas, nos é apresentada como a súplica perfeita de quem Cristo sempre atende. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, grita o cego em Jericó. As pessoas em volta brigavam com ele, pediam que ele se calasse, como fazem os nossos pensamentos quando nós tentamos rezar, mas o cego continuava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, repetindo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Até que Jesus vira sua atenção a ele e cura sua cegueira. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, suplica a mulher cananeia pela sua filha endemoniada. Cristo testa a fé daquela mulher de início e não atende a sua súplica, mas do mesmo modo que o cego, ela continua lutando pela atenção de Cristo. E ele reconhece então a sua fé e liberta então a sua filha. A cura dos leprosos, a caminho de Jerusalém, a mesma coisa. Eles suplicavam: Jesus, mestre, tem piedade de nós, constantemente. E assim foram curados. Cristo é mais direto ainda, quando ele nos pede que nos fechemos em nosso quarto para rezar. Esse quarto é o nosso coração profundo. A alma entra no seu quarto quando a mente para de vagar pelo mundo e permanece no quarto do coração profundo. Essa é a oração de Jesus, é a oração noética. E isso nada mais é do que o fundamento do exicasmo. É o exicasmo. E é a concretização das beatitudes. Porque aqueles que tiverem o seu coração purificado, esses verão a Deus. E como essa prática passa para nós através da igreja, as Escrituras nos pedem orar sem cessar, e nós buscamos seguir essa recomendação através da repetição incessante do nome de Cristo. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, como nós usamos em nossos combustíveis. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Essa invocação é o centro do exicasmo. Como nós vimos nos evangelhos, o poder do nome de Cristo é insondável. É um mistério. O nome de Cristo, como dizia São Sofrônio, é ontologicamente conectado a Cristo. Jesus é um nome, e como nome pode ser dado a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode se chamar Jesus. Podemos batizar qualquer pessoa de Jesus. Um pai, uma mãe pode chamar uma criança de Jesus. Mas quando esse nome é invocado no contexto de oração, ele se torna uma ponte entre nós e o Deus triunfo. Acima de tudo, é importante dizer que invocar o nome de Cristo é mais do que uma articulação verbal. É o próprio Cristo que nós invocamos. É Ele, a presença viva dele. Não é um simples personagem histórico, não é um Deus adormecido, é o Deus vivo, que nos dá vida e que nos tirou do nada a existência. É Ele que nós convidamos ao nosso coração em união íntima. E é nessa súplica simples que o mistério da encarnação se desvela no coração do homem. E esse mistério diz que Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. É nessa súplica, nessa pequena súplica, que o homem conhece o sentido pleno das misteriosas palavras do Santo Apóstolo Pedro, que diz que o homem será participante na natureza divina. Nossa mente dispersa, fragmentada, farejando pelo mundo, é atraída pelo nome de Cristo. Ela é coletada e pouco a pouco ela desce ao coração. E ali no coração, entronizada, então o homem encontra Deus em suas energias, no íntimo insondável do seu coração. A invocação começa verbal, com o tempo, a misericórdia e a condescendência de Deus, ela se torna noética, silenciosa, e termina com a mente do homem se unindo ao coração e o próprio Espírito Santo rezando no interior do coração do homem. Essa é uma visão real, não é uma metáfora.
O coração representa o centro de toda a existência humana, espiritual e física. É o centro de toda a luta espiritual do homem. Muitos podem se questionar como pode uma pequena súplica, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, ter esse poder. Só pode ser assim porque o poder não está em quem suplica. Eu que suplico sou trapo de imundícia. Eu sou alimento de vermes. Esse poder não está em mim, não está nos meus lábios, não está nas minhas palavras, mas no Deus que eu clamo. E o Espírito Santo é que conduz esse processo. É um ato de amor e misericórdia vindo do próprio Deus. Eu suplico incessantemente, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Mas é Ele que purifica meu coração. É Ele que ilumina minha mente. É Ele que se ilumina. É a suprema manifestação do amor divino. Veja. É a luz do Tabor que atinge o coração do homem. E o homem então deixa de dividir a sua interação com o próximo entre amigos e inimigos. Ele abraça todos igualmente, como seres criados à imagem e semelhança de Deus. E o homem experimenta não só a paz que vem do alto, a verdadeira paz, mas ele se vê livre da escravidão dos pensamentos através de um estado que os santos chamam de vigilância, ipsis, que é a guarda do coração, onde a origem dos pensamentos é identificada, a sugestão demoníaca pode ser evitada e rechaçada. Essa é a guarda do coração. Bom, e como eu começo? Primeiro de tudo, é preciso um guia, é preciso um pai espiritual legítimo que lhe ensine. E dê uma regra e lhe auxilie. Eu apenas posso falar de modo geral, na medida em que os próprios santos deixaram conselhos de modo geral, na medida que meu próprio pai espiritual me ensinou. E dentro desses conselhos gerais, nós observamos algumas práticas que podem nos ajudar nesse processo de iniciar a oração. Primeiro, no que diz respeito ao uso da imaginação, um alerta. Na tradição ortodoxa, a imaginação tem sempre uma conotação negativa quando nós falamos de oração. São Gregório Palamas diz: supere as fantasias e imaginações e os pensamentos que delas surgem. São Nilo, o asceta, aconselha: mantenham-se vigilantes e protejam a sua mente de imagens conceituais enquanto estiverem rezando. Nunca tentem visualizar uma forma ou figura durante a oração. São João Clímaco recomenda: não aceite nenhuma imagem durante a oração para que você não se distraia. Eu não teria tempo hábil em uma vida inteira para citar todos os santos que falam sobre isso. Mas esses mesmos conselhos, nesse tom, são dados em uníssono pela tradição ortodoxa como um todo. A imaginação não é um aliado na purificação do coração, mas uma armadilha. Portanto, o uso da imaginação na oração, o consenso ortodoxo, torna uma oração em uma anti-oração. Por isso, cuidado com as influências latinas. Eles não conhecem a profundidade da ciência terapêutica da igreja. E, por consequência, não conhece as medicinas apropriadas. Não importa se é uma imaginação com Jesus, com a Mãe de Deus, com alguma cena da vida de Cristo, fujam dessas práticas. Elas levam à ilusão espiritual. A oração é feita sem imaginação, somente atenção nas palavras e a consciência na própria pecaminosidade. Outro conselho importante diz respeito ao cultivo de um ambiente espiritual propício ao início das orações. Conselho dado por São José de Casta, São Paísios e São Efraim, bem-aventurado, Efraim do Arizona, vão no mesmo sentido. É preciso aquecer a mente, é preciso esquentar o coração um pouco, criar um ambiente interior que vai te ajudar a rezar. Então, antes de rezar, leia uma página do Evangelho, reflita sobre ela. Leia sobre um escrito simples de algum santo da igreja, a história, a biografia dele, reflita sobre isso. Reflita sobre seus próprios pecados, não de modo gráfico, mas ter presente aquela consciência da própria pecaminosidade. Reflita sobre o juízo final, isso é importante. Na segunda vinda de Cristo eu estarei à direita ou à esquerda dele.
A autocondenação é muito importante nesse processo. Você deve manter a convicção da própria pecaminosidade pairando na sua consciência. E depois dessa reflexão espiritual, podemos começar lentamente, prestando atenção nas palavras. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Sentado ou em pé, os santos aconselham que fechemos os olhos e foquemos nas palavras da oração, deixando que o nome de Cristo nos guie e nos leve nesse caminho. Comece a noite, 5 minutos que seja. A mente fugiu, puxe ela de volta. É preciso esforço, luta. É preciso violência contra o homem velho para conquistar o reino de Deus. Não existe um homem ou mulher que não faça isso, mantendo os mandamentos de Cristo, o ascetismo, os jejuns, participando dos mistérios, que não tenha sua existência completamente remodelada pela ação do Espírito Santo. Nós falamos um pouco sobre a oração do coração. Daria para falar dias sobre isso. E ela é o centro do exicasmo. Ela é o exicasmo. Mas se não existir um alerta, se não existir a prática dos mandamentos de Cristo, se não existir jejum, se não existir humilhação, autocondenação, a oração não vai inflamar. Ela vai permanecer seca. Mas acima de tudo, é importante existir comunhão com a verdade. Por isso nós devemos entender que o exicasmo é um tesouro dado por Cristo à sua igreja. É um dom dado somente à ortodoxia. Eu sou um padre ortodoxo, mas minha fala, eu falo para todos, vocês. Falo sem distinção. Prego a verdade sem distinção. Mas a minha fala é como um convite. Quem abre o coração comunga da verdade. Mas quem se mantém fechado a essa verdade, ainda que se possa tornar uma boa pessoa, do ponto de vista moral e social, nunca irá se unir a Deus. Por isso que eu disse hoje, não é para ser praticado em paralelo a outras espiritualidades. Não é assim. Não é um convite ao sincretismo. Minhas palavras são outro tipo de convite. Se você é ortodoxo, é um convite à prática. Se você não é ortodoxo, como muitos de vocês que estão aqui conhecendo em fé, catecúmenos, etc., é um convite à conversão. A correção da fé e a verdade são essenciais nesse processo. O exicasmo é um tesouro próprio da ortodoxia, não é simplesmente um código de exercícios éticos, que pode ser submetido às nossas inconstâncias. Se o exicasmo for entendido dentro de um contexto de sincretismo, nosso único fruto será a ilusão espiritual. Encerrando, qual seria então a relevância do exicasmo para nós hoje em dia? Vejam, não existe um período da história humana como o nosso. Ninguém, em momento algum da história, teve tanto acesso à informação como nós temos. Isso parece ser uma maldição em vez de ser algo benéfico. Nós vivemos no império das imagens. Somos subjugados pelos nossos sentidos. Somos escravos dos pensamentos. O exicasmo hoje é mais urgente do que jamais foi. Eu, como padre, recebo confissões constantemente. E isso faz com que eu seja uma testemunha da ruína mental que o mundo se encontra. A maioria esmagadora das pessoas, principalmente os jovens, está completamente prostrada, totalmente dependente de conteúdo gráfico extremo, pornografia, violência, estímulos emocionais constantes. Nossas almas estão tão apartadas de Deus que nos tornamos como animais. Paralelamente ao nosso estado, mas conectado a ele, o espírito do engano está entre nós. Nós viramos a curva da apostasia. Os sinais dos tempos se acumulam diante dos nossos olhos. Ou buscamos o caminho do arrependimento verdadeiro, ou estaremos entre as fileiras dos que vão antecipar o anticristo. Hoje, toda a máquina global, os líderes políticos, religiosos, todo o aparato de poder, oculto ou revelado, trabalha para antecipar
a vinda do anticristo. Eles literalmente não escondem mais. Eu não preciso falar nada. Basta vocês verem as notícias do que está acontecendo. Mas eles não têm controle sobre isso. Porque enquanto existirem pessoas que desejam ser salvas, enquanto existirem pessoas que se deixam esmagar em arrependimento, enquanto existirem pessoas com o nome de Cristo nos lábios e nos corações, Cristo terá piedade desse mundo caído. Nós não podemos adiantar infinitamente os eventos finais, mas pelo menos podemos ter mais tempo para nos arrepender. Nós ainda temos tempo agora. Não se deixem escravizar pelas redes sociais, por exemplo. Não sirvam a Satanás através da pornografia, através dos conteúdos violentos e extremos. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. Cristo pode nos curar se nós abrirmos o nosso coração a Ele. Se nós buscarmos, o poder do nome dEle prevalecerá sobre as nossas paixões, prevalecerá sobre os nossos pensamentos perversos. Nós sofremos demais. Nosso dia a dia, passamos a maioria do tempo nos transportes públicos, no trabalho, longe da família, sendo pressionados e humilhados. É um sofrimento real, é uma violência. E o tempo que nos sobra, nós devotamos ao culto das imagens. Imagine se nós pegarmos 30% do tempo que nós usamos o celular para nos distrair, por exemplo, e usarmos para rezar a oração do coração. 20%, 10%, imagine. Todo esse sofrimento seria transformado em combustível para a oração. E antes que vocês percebessem, parte da rotina de vocês, seja no transporte, seja no almoço, seja escovando os dentes, seria usada na memória incessante do nome de Cristo. E desse modo, nós nos colocaremos ao lado de todos os homens e mulheres santos, que se recusam a render-se aos espíritos dos tempos. Hoje, e nos dias que virão, mais do que em todos os séculos, a sanidade do homem dependerá da invocação simples dessas poucas palavras. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Obrigado.